Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Fernando, ele é de Itararé, ele vai vir falar um pouquinho com a gente hoje sobre um tema muito interessante, que é diálogos com o invisível. O Fernando vai falar um pouquinho para nós de alguns casos, né, Fernando? Seja Muito, bem-vindo, Fernando, uma boa noite, viu? muito obrigado, Isa. Estou aqui com o meu retorninho compartilhando aqui também, ó. Ah, Então, compartilhando enquanto isso, né? tá certo. Poxa, um grande prazer estar aqui, uma alegria. Acompanho a página. É, já passou muita gente bacana por aqui, entrevistas excelentes, bate-papo muito bons. E, poxa, É, fiquei verdade. felicíssimo com o seu convite, com o convite do Flávio. Espero que nós tenhamos aqui uma hora muito bacana de música, de reflexões, acima de tudo, de alegria e, claro, muita doutrina espírita nos nossos embasamentos. A Com ideia é essa. certeza. Vai ser muito agradável, com certeza, Fernando. Pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa página. Hoje nós vamos fazer a palestra com o nosso irmão Fernando. Para fazer a abertura, para dar o tempo do pessoal ir entrando aí para assistir a nossa palestra, eu vou fazer a leitura, como a gente sempre faz, né, de uma mensagem do livro Fonte Viva, do Chico com Emmanuel, né? Para a gente elevar os nossos pensamentos, acalmar nossa mente, se preparar para a palestra de hoje. A lição que caiu hoje para nós é o item 132. 132. Tendo medo, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, de sofrer, medo da incompreensão, da alegria, da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Na morte, confessam o medo da vida. Olha que interessante, tem tudo a ver com o que o Fernando vai falar hoje, né? E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Imagina se Jesus, que era Jesus, né, tão elevado, tivesse medo daquilo que o esperava aqui na terra, né? Então, essa abnegação, essa elevação de Jesus, né? Mesmo sabendo tudo que ele ia passar, ele não teve medo de todas as dificuldades, né? Então, que a gente saiba, na nossa pequenez, ser um milésimo, né? Se já é muito, né? Do que o Cristo passou, mas que a gente tenha coragem para seguir as nossas tarefas, né? Uma boa noite, Fernando. Uma boa palestra para você. Obrigada por você ter vindo aqui hoje, né? Conversar um pouquinho com a gente. Eu vou deixar você à vontade aí para você começar. Ele vai cantar também, gente. Vai tocar uma música para começar a palestra de hoje.
E aí, depois, quando você encerrar, você me chama e eu volto, tá bom? Se aparecerem algumas perguntas, no final eu faço as perguntas para você. Tá joia, Fernando? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Vou ajustar um instantinho aqui. Aí. Bom, como a Isa falou, para quem não me conhece, né, eu sou Fernando de Souza, sou aqui de Itararé, interior de São Paulo, uma região bem mais fria aqui do estado, está bem friozinho, está chuvoso hoje. Imagino que hoje no estado todo deva estar assim. Mas uma grande alegria, pela primeira vez, estar participando. Eu que, como falei para a Isa há pouco, assisto as entrevistas, sempre estou dando uma olhada na página. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante. O diálogo com o invisível. Nós vamos falar aqui de um trabalho mediúnico. E pode ser que alguém pense nesse instante, mas trabalho mediúnico? Eu não participo de trabalho mediúnico. Ou seja, essa palestra não tem muito a ver comigo. Tem sim. Não sai daí que você vai ver. Porque o trabalho mediúnico, como eu sempre digo, trata de espíritos. E o que somos nós? Espíritos, momentaneamente encarnados. Mas sabemos muito bem a nossa essência, de onde viemos, para onde voltaremos. Então, o trabalho mediúnico nos traz muitas reflexões. E o diálogo com esses espíritos, que é o que eu faço há alguns anos, nos traz tantos exemplos que eu tenho comigo esse objetivo de, na medida do possível, embora eu tenha tantas outras palestras naquilo que a nossa doutrina nos oferece, mas a menina dos olhos é falar de trabalho mediúnico. Afinal, trabalho mediúnico ele é feito em um grupo de modo privado, como nós temos a orientação lá no livro dos médiuns, do nosso Kardec. Então, a maioria das pessoas não sabe ao certo o que ocorre, qual é a sua finalidade. Então, nós resolvemos levantar essa bandeira humildemente naquilo que temos capacidade e falarmos de trabalho mediúnico. Temos um livro a esse respeito, Noites Inesquecíveis, que são 15 casos que nesses anos, como dirigente de trabalho mediúnico, como dialogador, ou seja, aquele que conversa com o espírito através do médium, que é o que eu faço, nós escolhemos aqui 15 casos que foram muito emocionantes, foram surpreendentes e o transformamos em um livro. Livro a quem eu muito agradeço pelo auxílio, já falei até para Isa agora há pouco, ao Jamiro, também palestrante, o Jamiro já esteve aqui nessa página, né? Assisti, o Jamiro lá de Minas Gerais, e ao Orson, esse querido irmão que tanto tem colaborado comigo, colaborou aqui, ajudou no encaminhar do livro, saiu com o livro debaixo do braço, que eu sei, levando para simpósios, seminários e companhia. Então, eu vou falar um pouquinho dele e também do livro que veio após o Noites Inesquecíveis. O Noites Inesquecíveis é pela editora IDE. O próximo é o Estação Final, que também tem um grande pezinho no trabalho mediúnico. Eu vou explicar depois um pouquinho. Esse já pela La Chatre no final do ano. Mas, antes, vamos cantar uma musiquinha para alegrar mais o nosso encontro, deixá-lo mais aconchegante. Uma música que tem tudo a ver com o que temos vivido e o que temos esperado, né? Temos confiado nisso. A música é do Lulu Santos, ela é da década de 80, mas fala maravilhosamente bem para hoje. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina, demolirá, toda certeza vã não sobrará, pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir.
desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui, oh, existirá, e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, na, 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 na. Yeah, yeah, na, 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 na. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui, oh, existirá, e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, na, 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 na. Yeah, yeah, na, 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 na. Muito bem. Fala bem para os tempos de hoje, né? É isso que nós esperamos. A cura, mas acima de tudo, a cura verdadeira é a nossa renovação íntima. E aí essa cabe unicamente a nós mesmos. Então nos esforcemos nisso. Bom, como eu ia dizendo, né, o tema proposto para hoje, conversando com os espíritos, diálogos com o invisível, uma palestra onde nós refletimos um pouquinho a respeito do que seja a vida imortal e o que podemos aprender com um trabalho mediúnico. Como disse há pouco, o trabalho mediúnico é geralmente feito em um grupo fechado. E ocorrem coisas maravilhosas lá dentro. Lições incríveis. Lá nós vemos que a vida pulsa muito mais do lado espiritual do que do lado físico. Então, nós, corriqueiramente, na pressa do dia a dia, nós falamos, fulano morreu. Fulano está mais vivo do que nós que estamos encarnados. Já que, quando retornamos à pátria espiritual, as sensações se tornam mais nítidas, as impressões, o pensamento é mais acelerado, como nós vemos, por exemplo, nas descrições que o André Luiz fez em Nosso Lar, onde ele dizia que era incrível como ele estava muito mais amplo, como os seus raciocínios eram mais velozes e, ao mesmo tempo, a dor, já que seus raciocínios acabavam por acusá-lo. Então, aí a primeira dica, né? Buscarmos a vida mais ajustada que nos for possível para termos, assim, todos esses potenciais, quando retornarmos à espiritualidade, trabalhando a nosso benefício. Essas impressões ampliadas nos fazendo algum bem. Então, a gente vai trocar alguma ideia a esse respeito. Antes, eu quero agradecer o meu povo. Aqui eu estou acompanhando, eu estou com o meu retorninho aqui, ó. Então, nós temos algumas páginas, como eu estava contando para a Isa, antes de entrarmos no ar, que lá, aqui da minha região, que estão nos acompanhando também nesse momento. Então, um abração para todo mundo, viu? Não vou interagir hoje com vocês, porque a palestra está correndo lá por Araraquara. Mas estou vendo que está todo mundo aqui. Meu beijo para todo mundo. Muito obrigado por virem comigo. Como eu sempre digo, continuamos juntos, continuamos fortes. Começamos, então. Agora em definitivo. Bom, eu comecei em trabalho mediúnico logo que eu fiz 18 anos. Nasci em uma família espírita. A União Espírita Allan Kardec, que é onde nós trabalhamos, ela tem na sua ata de fundação os meus avós, então eu cresci pelos corredores daquele centro espírita, né? Fazendo evangelização, crescendo por ali. A nossa família sempre muito ligada à gestão da casa. Então, as conversas na minha família, isso é uma lembrança muito forte, giravam sempre em torno de coisas do centro. Estavam almoçando, e a conta de água do centro? A faxineira não vai essa sexta. O contador. Então, sempre girando não só nas questões doutrinárias, mas nas questões administrativas. Quem é dessa área de gestão, a Isa pode dizer também, sabe o que eu estou falando. Né? O tempo todo está vendo como é que o centro anda nessa questão.
para bem receber o seu público, para estar bem certinho com a lei e assim por diante. E eu me lembro que quando criança, diz aquele ditado que a gente sempre quer o que não pode, né? Eu ouvia os adultos, minha mãe, que está aqui acompanhando, beijo, mãe. Eu via os adultos conversando, né? Ah, o trabalho mediúnico ontem foi muito interessante. Aquele espírito deixou uma mensagem de tal teor e eu ficava muito curioso, muito impressionado, querendo participar. E aí eles me diziam: não, só quando eu fizer 18 anos. Aumentava a minha curiosidade. Daí que eu queria ir mesmo. Então, para mim, a cereja do bolo da casa espírita era o tal do trabalho mediúnico. Fiz os meus 18 anos, daí comecei. Foi um trabalho onde o meu avô dirigia, me assustei um pouco, as primeiras impressões foram um pouco... eu não tinha estudado tanto, lia outras coisas, não tinha lido o livro dos médiuns, então, a primeira vez, eu vi que eu teria que me preparar melhor, e então comecei a estudar de modo mais regrado, de modo mais sério, pegar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ler a coleção André Luiz e assim por diante. E aí começamos. Como eu não tenho mediunidade ostensiva nenhuma, eu costumo dizer que eu sou cego, sou surdo, sou anestesiado porque não sinto nada. A minha avó, que já tinha uma certa intuição a esse respeito, hoje eu percebo, ela já voltou para a espiritualidade, ela dizia: o Fernando vai ser doutrinador. Eu achava muito chique isso, ser doutrinador. Não sabia direito o que era isso, mas eu achava bonito dizer que eu seria doutrinador. Quando eu era criança, adolescente, ela falava. Bom, o doutrinador é aquilo que hoje nós entendemos o dialogador ou o esclarecedor. É aquele que vai conversar com o espírito através do médium. Então, eu fui médium de sustentação por alguns anos. O médium de sustentação é aquele que, no grupo mediúnico, não tendo ele mediunidade ostensiva, ele fica na oração, colaborando com a vibração do ambiente. Ele não sente nada, então ele ora. Esse médium é muito necessário. Eu sempre digo isso, pois há uma necessidade de se manter um padrão, a oração, a prece, já que é visto que os outros médiums, sentindo melhor o ambiente espiritual e já recebendo o espírito que por ele irá deixar ali alguma comunicação, ser atendido, o médium já pode começar a ter algumas impressões menos agradáveis. Então é interessante que alguns estejam só na condição de médium de apoio, de sustentação, como falamos popularmente. Então eu fui isso, fui um médium de sustentação por alguns anos, até que um dia, aquele que dirigia o trabalho, meu amigo, irmão James, falou: Fernando, se prepara que semana que vem é você que vai tocar esse trabalho. Nossa, foi uma emoção muito grande. Isso foi no ano de 2007. Então, desde 2007, nós passamos a conversar com os espíritos, a dirigirmos o trabalho. Bom, um trabalho mediúnico, não sei se tem alguém aqui que não saiba o que é, mas ele é uma reunião onde pessoas em torno daquela mesa, né, do centro, oram em busca de auxiliar e de se oferecer naquilo que for necessário para os benfeitores da casa, a benefício dos espíritos que estão ali e que sofrem, que ali chegaram ou que ali foram trazidos. E são muitos espíritos. Então, ali naquele grupo mediúnico, há aqueles que têm a chamada mediunidade de psicofonia, ou seja, os que vão falar. O espírito fala por ele. Aqueles que têm a psicografia, vão escrever, deixar uma carta, um registro escrito. Aqueles que têm intuição, há aqueles que têm flashes, né? Tem a clarividência, ele vê alguma coisa, alguns ouvem. E há aquele que, como eu falei, não tem mediunidade nenhuma, ao menos não ostensiva, pode ter uma intuição e geralmente é o que vai conversar com os espíritos então. E é isso que nós fazemos. Um trabalho mediúnico, hoje nós entendemos que ele é o pronto socorro do Cristo. Por tudo que ele movimenta, por todo o amparo que ele oferece aos desencarnados que ali chegam. E também a nós encarnados que ali estamos. Porque o trabalho mediúnico é a movimentação da roda do bem. A roda do bem, ao ser movimentada, joga benefícios para todos os lados. Então,
todos ali somos amparados de algum modo, em algum nível, recebendo aquilo que realmente precisamos. É o pronto-socorro do Cristo, que se abre, e nós, os médiuns, eu, no caso, o esclarecedor, o que irá conversar, eu costumo dizer que somos os auxiliares de enfermagem, aqueles que estão ali para dar o primeiro atendimento, para dar aquele primeiro apoio, partindo sempre da fraternidade. Porque quem chega até ali não está bem. À exceção dos mentores, que podem vir deixar uma mensagem, ou de espíritos familiares que nos visitam, amigos que nos visitam, a título de uma visita mesmo, alguns de um estágio. Mas a grande maioria está ali em sofrimento. O nosso Bezerra de Menezes, em uma das obras do Manuel Filomeno de Miranda, obras muito interessantes para quem é médium, coleção Manuel Filomeno de Miranda, onde o nosso querido Inácio Ferreira é presença constante, né? O Bezerra diz a certo livro que em uma noite de trabalhos mediúnicos com o Cristo, são atendidos diretamente 300 espíritos, 300 de espíritos, sem contar nos atendimentos indiretos, ou seja, aqueles atendimentos que da casa serão levados para o exterior, para outros ambientes. E aí as situações são muito variadas, né? Os benfeitores levam para fora da casa, mas dentro da casa, dentro do centro espírita, 300 espíritos são auxiliados de modo direto. E ali, aos olhos físicos, o salão está vazio, em torno da mesa mediúnica, tem 10 pessoas, 11, 12, 8, né, conforme o grupo, né, do número de integrantes. Não fazemos ideia da grandeza e da beleza daquele momento. Onde, claro, nós, os humilíssimos auxiliares de enfermagem, o médico, o diretor de tudo aquilo, é o Cristo. Continua e será sempre o Cristo, nosso irmão maior, como grande médico dos médicos. E mais uma noite onde o seu pronto-socorro se abre para acudir àqueles que ali estão. Não é de se estranhar que o número seja tão grande, né? Quando eu li pela primeira vez, eu me surpreendi. Já frequentava trabalho mediúnico há tantos anos e lendo aquela realidade que o Bezerra nos trazia, 300 espíritos. E eu digo que hoje, nesse momento de pandemia, o número é maior. Talvez dê tempo de eu falar um pouquinho a respeito, desdobrar essa questão de hoje, o número de espíritos atendidos na casa espírita, mesmo estando ela fechada, é maior do que o normal. Daqui a pouco a gente fala mais. Por que esse número seria tão grande? Poxa, se nós lembrarmos do livro Os Mensageiros, do nosso André Luiz, pela psicografia do Chico, o André Luiz, quando chega lá no capítulo 34, ele então chega na cidade, chega no orbe, né? Vem para o plano físico e passa a andar na rua com o seu benfeitor e com o seu amigo Vicente, ele se impressiona, porque era a primeira vez que ele tinha olhos de ver, digamos assim, e ele se assusta com o número de espíritos num ir e vir, no andar para lá e para cá, andando com os encarnados, julgando-se vivos encarnados, ainda muitos deles. O André ficou boquiaberto e disse, está lá no livro, o número de espíritos inferiores entende-se ainda agarrados à matéria, sem qualquer outra preocupação, se não buscar os velhos prazeres da carne, como se ainda estivessem no carro físico, né? Ele diz assim, o número de espíritos inferiores era, no mínimo, o mesmo número de encarnados. Ou seja, era uma outra cidade. E realço, de espíritos inferiores, ou seja, agarrados a prazeres do mundo, às coisas da matéria, sem preocupação ainda naquele momento de viverem no ambiente para o qual já deveriam estar mais readaptados, o ambiente espiritual, já que eram desencarnados, né? É muito grande a movimentação espiritual no nosso entorno. O livro dos Espíritos é muito claro, né? Eles estão em toda parte, só são homens que desencarnaram. E como nós, ainda enquanto mundo de provas e expiações, estamos na reta final, mas ainda somos, como bem dizem esses benfeitores,
O apego à matéria é muito forte ainda. Ele ainda reina. A razão está aí, de existir uma população tão grande de desencarnados em contato com o homem físico no dia a dia, porque são pessoas, eram homens encarnados que, ao deixarem o corpo, não encontraram condições em si mesmos para arrumarem a espiritualidade, para retornarem às suas cidades espirituais. Nesse sentido, a gigante Ivone Pereira tem uma frase que é impressionante. Ela diz assim: a maioria dos homens que desencarnam sequer podem ser contados de retorno à espiritualidade, pois não passam de homens que simplesmente se tornaram invisíveis. Olha só, impressionante. A maioria não passa de homens que só se tornaram invisíveis. Ou seja, prosseguem na busca, na ânsia daquela correria da vida que tinham, como eu já disse agora há pouco, o saciar dos prazeres, a busca por aquilo que lhes dava energia, mas que não era saudável. Energia que eu digo para a manutenção das paixões e dos vícios, e que agora eles não conseguem se desvencilhar, ao menos nos primeiros tempos, nos primeiros momentos. Vem daí a razão de um trabalho mediúnico ser tão frequentado, ser tão procurado, ser tão pulsante. São muitos os desencarnados ainda no plano físico. E é claro que daqueles que ali estão, a grande maioria são de espíritos que estão na crosta, estão no ir e vir, sentem-se ainda doentes, estão passando mal, sentem de modo muito nítido os mesmos sintomas que lhes ocasionou o desencarne. Aí alguém pensa, mas então eles ainda estão ligados ao corpo que já está enterrado? Não. Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns nos fala muito bem a esse respeito. São só lembranças, impressões, psiquismo muito materializado. Então eles sentem os sintomas, a dor no corpo, o amortecimento, o enjoo, a dor de cabeça, a cegueira momentânea, batimento cardíaco acelerado ou descompassado, enfim. Aí os sintomas são aqueles que todos nós conhecemos enquanto mundo físico. E daí chegam até lá e vão receber o auxílio que a misericórdia do Pai pode lhes oferecer. Né? As situações são as mais variadas. Como nós sempre falamos, do grande público que chega em uma casa espírita, no tocante aos espíritos, aos desencarnados, a imensa maioria sequer sabe que já é desencarnada. Ainda se julgam no carro físico. E a razão é a seguinte: no nosso mundo ocidental, a nossa educação religiosa, enquanto evolução dos povos, foi nos dando dois fins muito fortes para o homem depois que ele morresse. Primeiro veio a nossa Igreja Católica, né? E lembrando que o Bezerra de Menezes também diz, via a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que todo espírita já passou pelo catolicismo, já leu muito a Bíblia, o Novo Testamento, já passou pelo protestantismo, agora ele tem necessidades maiores, então a misericórdia acaba por colocá-lo no espiritismo, ou colocar o espiritismo na sua vida em dado momento. Vamos voltar. A nossa Igreja Católica nos ensinou desde o início, né, ou a partir de certo concílio, de que morreu, céu ou inferno. E vai esperar o dia. Se for para o céu, vai ter o paraíso eterno. Se for para o inferno, também o fogo eterno. Aí há uma situação intermediária, que chamam de limbo, e assim por diante, onde aquele que ali está vai esperar. Se vai através do auxílio exterior, se ele vai subir ou se vai acabar descendo. Então, a primeira educação religiosa que recebemos no mundo ocidental, ao morrer, ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. A segunda orientação religiosa que recebemos aqui no mundo ocidental, que daí veio com o protestantismo, com Lutero. Não, amigão. Morreu, dorme e espera o dia do juízo. Então nós trazemos até meio que no nosso inconsciente coletivo
essas orientações. Morreu? Céu, inferno ou dorme? Para o ateu, a quem muito respeitamos, ele diz, não, morreu nada. Não existe vida depois da morte. Morreu? Deixou de existir. Como nunca tivesse existido. Como se nunca tivesse existido. Então, de modo geral, o povo entende, compreende que ou é céu, ou inferno, ou é dormir até o dia do juízo, ou não é nada. Não é nada. Mas aí a doutrina vem e nos mostra a realidade, que é muito razoável, que é realmente compatível com a criação, com os elos da criação, com uma natureza que não dá saltos, e nos mostra que onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração, mesmo depois que você fisicamente morre, então desencarna. Aí vejam, o homem desencarnou, o corpo físico entrou em óbito. O livro dos Espíritos nos explica que durante aquele ponto culminante da morte biológica, a ruptura, o espírito adentra a inconsciência, mas dali um pouco ele desperta. Esse dali um pouco varia muito de pessoa para pessoa. Cada um de nós é um, sois deuses, como disse o mestre. Então, ao acordar, é muito comum, por conta do homem ter vivido muito agarrado às coisas da matéria, é muito comum que ao acordar, ele ainda sinta as mesmas dores, ele esteja com aquela mesma roupa que estava. Não é incomum que ele esteja no local onde ele vivia nos últimos dias da sua encarnação. Ele pode estar até no hospital, como nós temos visto inúmeras vezes durante os atendimentos mediúnicos. Ou seja, ele acorda, ele tem dificuldade para respirar, ele está com dor de cabeça, a vista está turva, a boca está seca, enfim, todos aqueles sintomas que conhecemos. Ele vai julgar que está morto? Que morreu? Geralmente não. Nós temos um exemplo no livro E a Vida Continua, que é o livro que encerra a coleção André Luiz, onde a protagonista, a Evelina, né, se não me engano, ela desencarna durante uma cirurgia, retorna a um hospital na espiritualidade, um local muito bonito, muito agradável, com muita vegetação, mas já espiritual, e ela, ao acordar, julga ainda estar encarnada. Ela sente até algumas sensações advindas da cirurgia, da sua recuperação, e vão muitos dias até ela receber a informação. Né? Isso ocorre muito num trabalho mediúnico. O homem, acordando e percebendo que está vivo, se tem uma coisa que ele não admite, é que ele morreu. Então é muito comum que os espíritos cheguem e, através do médium, me fale o seguinte discurso. Digam para mim o seguinte: moço, eu estava lá em casa e eu estou muito doente. Eu estou tão doente que eu acho que eu vou morrer. Eu preciso voltar para o hospital. Então, o que eu sou para ele naquele instante? Eu, Fernando. Eu sou o porteiro daquele hospital. Imediatamente eu o comunico. Mas então, seja bem-vindo, meu irmão. Você adentra em um hospital, sim, a partir de agora. Um hospital com total excelência nos serviços, com médicos irmãos abnegados que irão cuidar muito bem de você. Seja muito bem-vindo. E sem mais demora, vamos então ao seu tratamento. Por que ele passou pelo médium? Porque o médium, durante o transe mediúnico, durante o acoplamento mediúnico, absorve uma cota considerável daquele mal-estar que o espírito sentia. Olha que ato misericordioso, que ato fraterno, que caridade momentânea. O médium sugar para si aqueles incômodos, aquelas sensações de dor. Assim que o espírito então se afasta e é levado pelos benfeitores, o médium, aquele mal-estar que ele sente por alguns instantes, é o que ele captou, é o que ele puxou do espírito. Mas dali a segundos, ele também vai sendo amparado pelos benfeitores, que extirpam dele aqueles fluidos deletérios que ele puxou do espírito, e ele está pleno dali a alguns instantes. Melhor ainda do que quando adentrar ao centro alguns instantes antes do trabalho. É muito comum também que eles digam assim: olha, eu estava no hospital, mas parece que lá eles não tinham mais o que fazer comigo, eu fui transferido para esse. Falaram que esse hospital é especializado na minha necessidade. E nós, mais uma vez, somos o porteiro do hospital. Sim, perfeitamente, minha criatura. Seja muito bem-vinda. Aqui você será muito bem amparada.
Eles dizem alguns, mas e os meus familiares? E nós dizemos então, fique tranquilo, todos saberão que você veio para cá e que agora estará sendo tratado aqui, nesse hospital. E eles adentram a espiritualidade. Quando receberam a notícia do desencarne real? Não sei. A mim não interessa isso naquele instante. Nosso Divaldo Franco, no livro Divaldo Responde, e em outras obras doutrina fora, nós recebemos a instrução de que nunca devemos contar para o espírito que ele morreu. Que isso chega a ser, palavras do Divaldo, uma ingratidão. Dificilmente ele está preparado para aquela notícia. Ele está preparado para ser amparado, auxiliado. Nós não temos aqui a pretensão de esclarecer que ele é desencarnado. Isso aí, os benfeitores espirituais saberão os momentos mais adequados. Ele passará, esse espírito, por uma maturidade psicológica natural enquanto estiver internado na nossa casa. E dali um pouco, ele próprio vai começar a refletir. Poxa, mas por que ninguém vem me visitar? Por que eu estava lá em casa e ninguém conversava comigo mais? Por que eu chamava todo mundo e ninguém me atendia e eu via meus filhos não ir e vir? O que aconteceu? Ele vai se predispondo a ouvir a realidade. E aí isso é feito no ambiente espiritual, na grande maioria das vezes. Em outras, nós damos essa notícia. Mas, e quem nos diz isso é o André Luiz, na obra Desobsessão, pela psicografia do nosso Chico, ele fala, né, ao dialogador, ao esclarecedor, que é a nossa atividade, ele diz assim, que detecte ele no espírito comunicante a sua maior necessidade, e então trate-a. Qual é a maior necessidade de um espírito que chega com dor, meus irmãos? É receber a informação que ali agora ele será tratado entre amigos, num excelente ambiente. Nós precisamos sempre ver qual é a necessidade maior daquele espírito. Palavras do André. E é isso que então observamos num primeiro instante. Porém, o mesmo André prossegue dizendo, havendo ocasião para outras revelações, que perceba o esclarecedor, e então também o faça. Há espíritos que chegam julgando sendo encarnados e depois de serem por nós, né, informados que ali é um hospital, que ficarão ali para tratamento e tal, eles dizem mais ou menos assim, mas sabe, tem alguma coisa a mais aí, moço? Alguma coisa está muito estranha. Lá em casa não falavam comigo mais, só andavam chorando para lá e para cá. Tem alguma coisa a mais, não é só a minha doença física. Aí nós entendemos que ele já alcançou a mínima maturidade psicológica para ouvir o restante. Então nós temos um discurso que é mais ou menos esse. Nós falamos assim, meu querido, se detectamos que era um espírito feminino, minha querida, Deus é Pai e é perfeito. Quando ele nos cria para sempre. Nós nunca provaremos a morte. Espíritos criados simples e ignorantes, precisamos então de um ambiente adequado para desenvolvermos as potencialidades que estão no nosso íntimo. Porém, o espírito é feito de uma matéria rarefeita, sublimada. Mas o espírito, na sua simplicidade inicial, ele precisa de um ambiente mais concreto, que seja mais adequado ao seu desenvolvimento em início. Então, o Pai nos coloca em um planeta. Nos colocou aqui no planeta Terra. O espírito precisa, então, de uma ferramenta, de um transporte, de um veículo, para ser o seu intermediário junto ao mundo, já que o mundo é denso, é material. Então, o Pai nos fornece um corpo físico. O espírito é indestrutível. O corpo tem prazos de validade. Lá um dia, o corpo, que nada mais é do que um amontoado maravilhoso de elementos que estão no próprio planeta, a certa altura ele encerra a sua movimentação. Ele teve uma vida biológica, ele chegou ao ápice, houve um declínio, e até que um dia ele encerra. Então ocorre a morte física. Aí geralmente o espírito chora baixinho e diz assim, eu entendi agora. Eu morri. E nós falamos, não morreu, deixou o corpo. Só está voltando para casa depois de um dia de trabalho.
E aí ele, já consciente disso, fica no interior da nossa casa. Isso é muito comum, sobretudo nos trabalhos de pronto-socorro. Mas também tem o trabalho mediúnico, perdão, tem o trabalho de desobsessão, não é? Que são trabalhos mais pontuais, são casos mais graves, onde um espírito está perseguindo um encarnado. Por quê? Aquele encarnado lhe deve de uma encarnação anterior. Ou não unicamente por isso, mas porque houve um interesse maior de uma aproximação e houve uma antipatia por alguma razão, enfim. Aí as situações são muito variadas, mas também ocorre. Então, às vezes, nós conversamos com os chamados obsessores, termo que é muito comum, até para uma compreensão mais rápida, mas que eu particularmente não gosto. Porque, para mim, o obsessor nada mais é do que um espírito muito triste. Simplesmente é uma criatura que, momentaneamente, tem o coração encharcado de tristeza, de melancolia. Ele traz a aflição no seu íntimo. E quando aquela obsessão é muito enraizada, ela é só o resultado de um amor que, ainda por não ser evoluído, não ser angelical, é o caso de todos nós, é um amor que se tornou ódio por conta de uma decepção muito grande. Então não é incomum, isso também está por toda a nossa literatura dos romances espíritas, que o perseguidor nada mais é do que aquele que foi traído, do que aquela que foi traída numa vida pretérita. E agora, como a lei divina sempre coloca os espíritos em processo de reajuste, eles acabaram se encontrando novamente. E agora o cobrador exige a reposição daquela ofensa, ele quer retaliação, ele quer que o outro sofra. Esses espíritos que trazem o coração muito endurecido momentaneamente, o livro dos Espíritos nos diz que eles têm um objetivo: fazer isso. Eles tentam nos deixar tão tristes quanto eles. Então, o primeiro sentimento que temos de ter em relação a esses irmãos, que por ora transitam nas faixas dolorosas da espiritualidade, tendo objetivos nada saudáveis para si mesmos, o primeiro sentimento que temos de ter em relação a eles é a fraternidade. É vê-los como um irmão, como irmãos nossos realmente, até porque verdadeiramente o são. É tratarmos com eles como se estivéssemos tratando como um consanguíneo que amamos. É tentar ver nele e conseguir, porque quem quer consegue, um doente. Às vezes esse perseguidor chega nos ameaçando, chega esbravejando. Naquele momento, nós precisamos ter o silêncio como amigo. Nós ouvimos, escutamos, aguardamos. Ele esbraveja, ele fica indignado, ele fala um monte. Daqui a um pouco ele vai acalmando. Então nós chegamos com uma fala amistosa. Então ele nos diz algumas vezes: não adianta vocês quererem me tirar de lá, não. Vocês estão defendendo uma criminosa ou um criminoso. Você não sabe o que aquele homem me fez anteriormente. Agora vocês estão aqui a defendê-lo. Eu estou com mais raiva disso ainda. E aí nós temos um discurso que quem nos ensinou é o Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Nós falamos: não estamos aqui a defender um em detrimento do outro. Nós estamos aqui para ajudar a ambos. Mas nesse momento específico, quem muito nos importa é você. Aquele a quem você se refere, aquela a quem você cita, nesse momento não é aqui o nosso objetivo, é você. Como é que você está? E aí esse tratamento, o diálogo, ele tem várias estradas que ele pode acabar adentrando à medida que o espírito for dando um ou outro retorno para o nosso diálogo. Mas a ideia é sempre a seguinte: não é exigir que ele perdoe. Gente, ele está trazendo uma mágoa, muitas vezes, que tem 300 anos. Não é que ele não vai perdoar naquele momento. A ideia nossa é que ele tenha uma folga dele mesmo. Que ele descanse
das suas próprias dores. Então, aos poucos, nós vamos conversando, o ambiente colabora sobremodo. Poxa, estamos numa casa espírita, muito bem amparados vibratoriamente, com benfeitores ao nosso lado, as nossas singelas orações, o nosso verbo, enfim. São vários fatores que colaboram. Aos poucos ele acalma, ouve, então nós propomos que ele descanse ali aquela noite. Ali tem alimento, tem água, tem uma cama. Se ele quiser, ele pode trocar de roupa. A ideia é quebre um vínculo. Separe os dois por um pouquinho. E depois que então ele adentrar e permanecer no ambiente espiritual da casa, aí é com os benfeitores. A nossa singelíssima tarefa era só até aquele ponto, era só até aquele momento. São muitos casos. Numa outra oportunidade a gente volta, não teremos tempo para tudo. Seria muito interessante, numa outra, tratarmos sobre situações mentais dos espíritos que chegam, alguns em circuito fechado, outros em looping, casos incríveis, que agora vou falar um pouquinho aqui dos meus filhinhos, casos que estão aqui no Noites Inesquecíveis. Como eu disse no início, um livro que trata de diálogos que tivemos com os espíritos, diálogos que foram muito emocionantes, que nos surpreenderam. Tantas histórias, eu vou pegar uma aqui. O homem comum pensa que morreu, aquele que desencarnou foi para a espiritualidade, né? Quando, em boa parte das vezes, não há problema nisso. Deus não arromba consciências. A maioria dos que desencarnam não tem condições de deixar o lar. André Luiz ouve isso no livro Obreiros da Vida Eterna. O benfeitor lhe diz, André, a grande maioria dos homens, nos primeiros tempos de desencarne, não tem condições de deixar o plano físico. Então, paciência. Paciência. Como eu falei, seria para eles um mal-estar muito grande serem forçados a ir para as suas cidades espirituais. Eles ainda não estão em condições naquele exato momento. Calma. Qual é, então, o compromisso dos familiares que continuam encarnados? Oração. Oração, pensamento positivo. E teve um caso aqui, dentre esses 15, eu vou dar um spoilerzinho, uma mãe que chegou dizendo, muito chorosa, havia desencarnado, ao que parece, várias semanas já, falando assim, olha, eu sei que eu morri, mas eu não vou deixar minha casa agora. Meu marido estava doente, nós estávamos a tratá-lo, inesperadamente eu morro primeiro, ele ainda não está bem. A minha filha é uma adolescente, ela está sofrendo muito, ela chora muito, eu não consigo sair de perto deles, eu não consigo sair da minha casa. Então, eu fui envolvida, quando eu percebi, eu estava aqui, não sei nem como eu vim parar aqui, mas eu já entendi, eles me avisaram, contaram rapidamente o que era, é o chamado trabalho mediúnico num centro espírita, mas eu estou aqui para lhe dizer, moço, com todo respeito, vou voltar para minha casa. E ela chorava muito, ela estava muito triste, nossa, arrasada. Poxa vida, Paulo, em uma das epístolas, a certa altura, ele diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Naquele momento a gente chora com aquela criatura, pois imagina um pouquinho que seja a dor imensa que ela sente, né? Então ela estava se despedindo. Mas eu pensei, poxa, algo precisa ser feito, me ajuda, Jesus Cristo. E Jesus nunca nos desampara. Com certeza eu fui intuído, embora não perceba, achando que é a movimentação do meu próprio cérebro, mas depois eu vejo que o argumento foi muito acertado. Eu tive a seguinte ideia, ou fui intuído e acabei tendo a seguinte ideia. Vamos criar uma situação para que ela gere algum vínculo com essa casa. Então eu disse assim, minha senhora, minha querida, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Façamos o seguinte, eu estou sentindo que mesmo voltando para sua casa, como a senhora deseja, a senhora não está feliz. Ela disse, não estou, porque eu sei, eu entendi que lá não seria o local mais apropriado para minha permanência, mas eu não consigo sair. Eu falei, então façamos um acordo com Jesus aqui. Por 3 vezes na semana, a senhora vem até essa casa, no seu ambiente espiritual. Todos nós sabemos que o centro espírita, no ambiente espiritual, é muito maior que o centro físico, é muito mais movimentado, muito organizado, muitos trabalhadores, muitos atendidos. É uma movimentação incrível, né? Então,
eu disse para ela, minha senhora, a senhora vem para cá 3 vezes por semana e passe uma tarde aqui, só isso. Conhece pessoas, participa das orações, ouve as preleções do Evangelho, abre seu coração, aqui nós temos terapeutas que irão ouvi-la. Ela disse, mas como é que eu vou vir sozinha? Eu falei, não. Nesse momento eu peço para que um dos muitos trabalhadores da casa vão até a sua residência e lhe acompanhem até aqui. No final do dia, levem-na de volta. A ideia, minha querida, é que ao passar do tempo, sem violência, a senhora fique um pouquinho mais, cada vez mais. Até que um dia, quando já estiver confortável minimamente para isso, fique aqui em definitivo, para que depois, ainda num futuro, retome a sua cidade espiritual. O médium sorriu, ou seja, o espírito sorriu. De algum modo, aquilo acabou por confortá-la naquele momento. Ela disse assim, aí eu gostei. Eu venho um pouquinho de cada vez e volto embora, né? Falei, sim, sem nenhuma violência de nossa parte, longe disso. A senhora vem nesses 3 dias na semana, passa aqui algumas horas, volta para casa. Pode fazer até um programa com os nossos benfeitores, depois de um mês vem 4 dias. Passado mais um mês vem 5 dias, aí ficando cada vez mais sem pressa. Mas consciente de que é isso o mais acertado a se fazer, não é? Ela respondeu, sim, eu concordo. Pois então, o acordo está fechado, meu amigo. Eu passarei a vir a essa casa como você bem aqui me orientou. O que aconteceu com ela? Nunca mais soube. A nossa singela colaboração terminava ali. Aí era com os benfeitores. Esse caso está aqui no Noites Inesquecíveis. Ah, e quem se interessar pelo livro depois, só bater no Google aí, tem na Livraria Cultura, tem na Saraiva, tem no Submarino, tem no Mercado Livre, tem na Amazon. Quem quiser com dedicatória, depois entra no meu Face, fala comigo, eu mando com uma dedicatória bem bacaninha. Esse foi um caso do Noites. Agora eu vou contar um caso rapidinho do Estação Final. O Estação Final tem como pano de fundo momentos de desencarne. Um jornalista espiritual vem para a crosta e com uma equipe médica espiritual ele acompanha muitos processos de desencarne. Então ele vê pessoas desencarnando bem tranquilo, vê pessoas desencarnando em situação mediana e vê pessoas desencarnando muito mal, tendo muita dificuldade para deixar o corpo físico. Por isso, estação final. Aquele momento final da nossa vida física. No finalzinho do livro ocorre uma baita surpresa para o próprio jornalista. Esse já é pela La Chatre. Um abração para o meu amigo editor Pedro Camilo, que faz doutorado, está lá em Portugal nesse momento e acreditou no nosso livro. No Estação Final, há um caso que foi real do nosso trabalho mediúnico e que eu resolvi trazê-lo porque encaixa muito bem. Nosso último caso aqui. Mostra um pouquinho do cuidado que devemos ter com entes que desencarnam e com o comportamento que passaremos a ter em relação a esses entes que acabaram de deixar a vida física. Muito cuidado. Há uma certa predisposição psicológica nossa a imaginar que o ser amado que desencarnou foi para a espiritualidade. Está lá. Tanto que, popularmente, o homem comum diz assim, que Deus o tenha. Ou seja, que ele não fique por aqui. Porque entende-se que ficar por aqui é errado. É quase que processos traumáticos que viemos trazendo, de educações religiosas, enfim, alguns fatores entram em questão, não dá tempo para esmiuçá-los agora. Mas o homem não se sente confortável ou encarnado se ele souber que o familiar desencarnado ainda está ali na casa. Quando, em verdade, não tem problema algum nisso. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Então, vejam o que aconteceu. A certa altura, a médium, então, assim que eu lhe passei a palavra, ela já foi falando, ou seja, o espírito falando por ela. Dizia ele assim, eu não acredito que fizeram isso comigo. Enfim, ele estava muito triste. Ele reclamava dos familiares. Eu fui tentando entender, você tateia um pouco aqui, um pouco ali, fui se aproximando, até que então compreendi o que ocorreu. Ele contou a história. Olha o que ele disse. Era um homem da zona rural, do sítio,
A vida toda tinha vivido ali, tinha criado os filhos já eram casados, alguns netos moravam com ele, outros moravam na cidade, era uma família bem grande. Ele continuava a sua vidinha na roça, a mulher dona de casa, ficava na casa lidando com as galinhas. Ele disse que um dia ele sentiu uma dor muito forte de um lado do corpo e caiu. Ele não sabe por quanto tempo ele dormiu, tudo indica que tenha sido um AVC. Dizia ele não saber por quanto tempo ele havia dormido, mas simplesmente quando ele acordara, ele estava no seu quarto, na sua cama. Ele já havia desencarnado, já havia ocorrido enterro, muitos dias já haviam passado e ele estava de volta no seu leito. Como é que isso ocorre? Como é que ele volta para o próprio leito? Nós temos um mecanismo lá no fundo do nosso eu, digamos assim, chamado psiquismo de profundidade. Quem diz isso é o Rabelais no livro Nas Brumas da Mente. Esse psiquismo de profundidade, ele é o responsável por me mandar ao local que me seja mais confortável depois que eu desencarno. Então, se eu era muito apegado ainda à matéria, vivia só para as coisas de cá, esse psiquismo de profundidade se impõe e me lança de volta para o local confortável, aquilo que me agradaria. Então, ele acordou no próprio quarto, na própria cama. Com todos os sintomas desse AVC que foi fatal. Amortecido de um lado, não falava direito, não mexia um dos lados do corpo. E ele começou a ficar intrigado porque ele via pessoas entrarem no quarto e saírem, sua esposa, uma das filhas, um filho, e nada. Ele balbuciava, ele falava com dificuldades, né? E nada, os dias foram passando, a esposa vinha, se deitava do lado dele para dormir à noite, e ele tentava falar com ela, ela não respondia, ela não ouvia. Aquilo foi deixando ele muito confuso e nervoso. Até que um dia entraram pelo quarto a esposa, né, agora viúva, e uma das filhas. A filha abriu uma das portas do guarda-roupa e disse: a senhora já deu as roupas do pai? Ela falou: já, foi para a igreja. E a filha falou assim: eu não acredito que o pai morreu, parece mentira. Meu Deus, que tristeza. Aí ele se assustou. Ele se assustou, se apavorou, as duas saíram do quarto, ele tombou da cama e foi se arrastando de desespero, querendo sair daquele quarto, e com muito sacrifício chegou ao sofá. E ali ele ficou. Dali ele não saiu mais. E as pessoas não iam vir, sem notá-lo, sem conversar com ele, sem ouvi-lo. Até que um dia chegou naquela casa uma comadre. Essa comadre tinha mediunidade. Não digo que ela fosse espírita, pois muito bem sabemos que a mediunidade está em todas as religiões, está em todas as sociedades, está até no ateu. Ela não está adesa a uma religião, obrigatoriamente não. Essa comadre tinha uma mediunidade. Depois de um tempo de visita, ela falou assim para a viúva: comadre, o compadre está aqui ainda, ele não foi embora. Eu estou sentindo ele aqui. A viúva se assustou, a filha se assustou, todo mundo se assustou. O que deve ser feito? E essa, então, visitante, falou: olha, nós vamos fazer uma oração. Eu vou buscar mais duas companheiras minhas e volto aqui à noite. Vamos rezar por algumas noites. Muito bem. À noite voltaram, os filhos se reuniram, foram chamados e fizeram uma oração todos juntos, né? Ao final, uma das filhas perguntou: viu, comadre, mas o que a gente faz agora se o pai está aqui? E essa comadre, essa médium, né, acabou dando uma orientação que não foi das mais acertadas. Ela disse assim: orem para ele ir embora, para ele encontrar a luz, peçam para ele. Pois a filharada começou a pedir. A viúva começou a pedir. Oravam: pai, o senhor tem que ir com Deus, o senhor tem que ir com Jesus, siga a luz, siga o seu caminho, o senhor precisa ir embora, aqui não é mais o seu lugar. E ele ouvia tudo. E aquilo lhe fazia muito mal, doía-lhe o coração, e ele chorava, ele perguntava para si mesmo, contando para nós no centro: mas eu vou para onde? Eu não estou conseguindo nem andar. Ele mesmo disse que não tinha sido um homem religioso, acreditava em Deus, mas os afazeres da vida lhe ocupavam muito tempo. Então, um dia, e isso ficou muito claro para nós, teve um momento que ele buscou Deus, ele buscou conexão, e aí tudo ficou mais claro. Ele disse que chorou, falou: pai, Deus Criador, eu sei que o Senhor existe e eu nunca fui de procurá-lo, mas me dê uma ajuda agora, eu preciso muito do Senhor.
me acuda, Pai. Dali a instantes, um outro compadre dele, que havia desencarnado mais ou menos 20 anos, apareceu. E aí explicou para ele o que estava acontecendo. Ele, então, ainda um pouco desanimado, um pouco triste, decepcionado com a família, aceitou acompanhar o seu compadre e acabaram vindo para o nosso trabalho mediúnico da noite de terça-feira. E ali, então, nós conversamos. Falamos que ele deveria perdoar os filhos e a esposa, pois aqui no mundo nós temos ainda esse pensamento enganoso de que morreu tem que ir direto para o céu, tem que ir morar com Deus, ou tem que ficar dormindo o sono dos justos até o dia do juízo final, quando a realidade é muito diferente disso. Então ele estava mais tranquilo e mais calmo ao final da conversa. E também ficou ali na casa. Isso nos mostra a delicadeza da situação e que nós devemos orar sim pelos que desencarnam, os familiares amados, mas nunca pedir para que vão para qualquer lugar. Nós devemos pedir a Jesus que envolva-os nos melhores fluidos, nas melhores companhias espirituais, para que então eles saibam como agir. A nós caberá simplesmente a oração. E daí, para encerrar, agora é definitivo, tem sempre os benfeitores que nos deixam mensagens de muito apoio, que nos deixam orientações, e uma delas é sempre essa. Vocês que ainda estão no carro físico, continuem perseverantes. Lembrem-se que estão todos aqui de passagem, que retornarão para a espiritualidade quando menos esperam, porque a gente sempre acha que está muito longe, só que o tempo passa muito rápido. Então, que quando chegue a nossa vez de retornarmos à espiritualidade, possamos estar no melhor modo possível. E para que isso se faça, 2 comportamentos são muito interessantes. O primeiro é a renovação íntima. Buscarmos detectar os nossos defeitos, combatê-los com muito afinco, no intuito de vencê-los, para que ao retornarmos à espiritualidade estejamos melhores do que quando aqui adentramos. Mais crescidos, um pouco mais evoluídos. Mas para quê? Esta renovação íntima se dê a contento, é muito importante, é muito interessante, a prática da caridade. Pois a caridade nos servirá de combustível, nos alimentará as forças, para que então possamos bem empreender a nossa renovação íntima. Renovação e caridade. As 2 grandes molas da nossa evolução. Alguém pode pensar, mas o estudo faz parte da renovação. O estudo esclarece. Ao esclarecer, me convida. Então eu parto mais consciente, buscando fazer aquilo que devo. E a caridade se torna um combustível. Qual caridade, Fernando? A da moedinha para o morador de rua? Também. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que caridade, naquilo que entendia Jesus Cristo, é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Bora praticar? Bora renovar o nosso espírito? Bora movimentar a caridade? Esse é o nosso compromisso. A ideia que nos fica aqui essa noite é essa. Vamos juntos, né? Todos unidos, lembrando que Deus é perfeito, Deus é Pai, é o Criador, que Jesus é o grande exemplo a ser seguido. Façamos então a nossa parte. Vou cantar uma música para encerrarmos a noite, falando desse que é o nosso irmão maior, o médico dos médicos, nosso Jesus Cristo. A música fala dele, composição do Roberto Carlos, do Erasmo, a partir de um texto, de uma psicografia dada a Roberto Carlos pelo nosso Chico Xavier, de autoria do Emmanuel. Então, o Roberto modificou alguma coisa, reenquadrou ali, assim, tal, e a música saiu. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, e no falar a margem da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou,
subiu as montanhas e falou do amor maior. Sei a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Sim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Vamos? Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Isa, Flávio, cadê vocês? Estamos por aqui, Fer. Ó, o pessoal tá dizendo aqui nos comentários que é linda e realmente essa música é muito bonita, né? Tocante, uma letra maravilhosa, né? Não tem nem como duvidar que foi o Emmanuel que escreveu. Fer, ó, já quero deixar aqui claro, já que nós estamos já encerrando, né? Que você já assumiu um compromisso aí de falar sobre o estado mental dos desencarnados. Já anotei aqui, ó. Obrigada, Fernando, pela sua participação. A palestra foi muito boa, as pessoas estão elogiando bastante. Tem muito conteúdo. Eu até queria pedir para você depois, se você puder me passar, eu vou postar na página para quem quiser os livros que você citou durante a palestra, para quem estiver procurando ler, desenvolver a mediunidade, quiser saber sobre o trabalho mediúnico, aí eu vou postar lá as referências depois, tá bom? Obrigada, viu? Música maravilhosa, palestra maravilhosa. O Flávio está falando aqui que gostou bastante, todo mundo gostou muito. Menina, eu que agradeço, Isa. Flávio, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, um espaço muito bacana esses que vocês aqui nos oferecem. São, com certeza, momentos de reflexão, de aprendizado, de troca de experiências, de alegria, de crescimento. Essa é a ideia, né? Nós buscamos a teoria para depois convertê-la em prática no nosso dia a dia. Estou à disposição. Eu sou um tagarelo, um papagaio, eu preciso falar, esse é o meu compromisso em relação à doutrina. Então, eu costumo dizer que o meu material de trabalho é a palavra. É a escrita, a cantada e a falada. Eu tenho que falar. Estou sempre à disposição. Um beijo para todo mundo. Um beijo para os meus amigos que nos acompanharam. Estou vendo aqui o meu povo lá aqui de Tararé, de Itapeva, de Itaberá, de Itaporanga, de Itapetininga. As Itas. As Itas estão ali em peso. Ó. Então, muito obrigado. Beijão para você, beijão para o Flávio. Tamo junto, seguimos juntos. Obrigada, Fernando. Um beijo a todos. Uma ótima semana. Que Jesus possa estar nos acompanhando, trazendo lições importantes, mas principalmente o nosso aprendizado através de tudo isso que a gente vivencia, né? Depois o Fernando vai me passar os livros, a Ilka tá pedindo aqui, né, que ela quer ler os livros. Depois o Fernando vai me passar as referências e eu vou postar lá na página do centro, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.